Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, eu venho aqui por esse vídeo trazer a vocês a mensagem de Deus, o que Deus me disse no Natal para me passar à igreja, que são vocês. E depois uma outra mensagem que Ele me deu, que é de ano novo, que é para passar a vocês. E essa mensagem diz respeito ao final do ano, o que vocês esperam, e a esse ano, o que será acontecer, o que acontecerá na vida de vocês, o que Deus pede a vocês. Então essa mensagem, Deus me deu para me trazer a vocês, quando estava orando, eu pego, oro e abro a palavra. E assim Deus me diz ali o que é que eu tenho que dizer às pessoas. E é uma coisa muito grande, e eu tenho essa vontade de fazer, como Deus me disse, fazer esse vídeo para que todos, mais pessoas possam ver a palavra do Senhor, aqueles que possam ver, que assim a bênção chegará também a mais pessoas. Assim no Natal foi ministrada a palavra o seguinte, que está em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3. Os espíritos mundanos causam dissensões nas igrejas. Mas o que o Natal tem a dizer disso? Deus, Ele quer dizer que o único presente que quando você vai comemorar o Natal, que é uma data que nós impomos para comemorar o aniversário de Jesus, Ele quer pedir a vocês que vocês andam em santidade, ande conforme a palavra, andem com Cristo, como Cristo. Assim diz a palavra. E os espíritos mundanos, eles causam dissensões nas igrejas, causam brigas, causam um pé no mundo, um pé na igreja. E assim, lá no versículo 12, vejam só o que acontece. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e obras de cada um se manifestará. Veja que aqui está dizendo que a cada um vai que a cada um vai ser julgado conforme o que você fez aqui na terra. De cada um a justiça de Deus divina julgará você no que você fez. Se você fez um edifício de ouro, ou de prata, ou de madeira, ou de palha, assim será julgado. E a obra de cada um se manifestará na glória. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. Não adianta nada que você faça, em oculto estará escondido. Tudo se manifestará, e Deus sabe de todas as coisas, porque Deus é santo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, que é permanecer, é a palavra de Deus. Se você estiver firme na palavra, não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, esse receberá galardão, que é o grande prêmio do Senhor, que é a vida eterna. O seu livro, o seu nome no livro da vida. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Veja que o corpo de vocês, é a casa do Espírito Santo, onde Deus pode derramar uma pessoa dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu corpo, onde tem a sua alma. É o Espírito Santo, Ele é santo de Deus. E com o Espírito Santo que vai te dar os dons, do Espírito Santo, é com os dons, é com o Espírito Santo que vai te mudar. É com esse Espírito que após, quando Jesus ele se foi dessa terra, Jesus ele pediu aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, que descerá o Espírito de Deus sobre vocês, que é o Espírito Santo. Então ele quer que esse templo ele seja puro. Ele não quer que vocês fiquem em pecados. Ele não quer que vocês fiquem em fornicação, em namoros, em transas, em coisas banais do mundo. Deus ele é santo, Ele não gosta dessas coisas. Assim como o sexo ele fez para procriar, Ele não gosta dessa prática. Então veja, para você conseguir essa santidade, não fazer isso, é apenas orando e jejuando. Que o Espírito Santo de Deus entrará dentro de você e te mudará. Veja que isso é possível. Veja que isso é possível a todos. Porque assim, quando acontece, sim, Deus entra com providência e traz as suas bênçãos em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Porque, versículo 19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios da sua própria astúcia. Veja que não adianta vocês estudarem, não adianta vocês saberem ou fazer uma grande curso de teologia, porque o que muda você é Deus. O que muda você é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer ser sábio, ser estudado, ser melhor que o outro. Temos que ser sempre humanos, fracos, miseráveis pecadores diante de Ti.
diante de Deus. E assim Deus te entregará o galardão. Veja que eu estava no Natal com o povo santo de Deus, e uma mulher, ela disse que quando eles estavam orando lá no monte, um dos irmãos, quando ele foi ajoelhar, ele se ajoelhou no meio do barro. E todos se preocupando ali com aquele barro, aquela sujeira, porque estava chovendo, ele lá foi se ajoelhar no meio da sujeira, do barro, onde tinha restos de comida e o cheiro não era agradável. E veja o que aconteceu. Deus, ele usou aquele homem para falar com todos. Aquele homem foi usado, aquele homem foi escolhido de Deus, porque ele se humilhou o máximo que ele pôde. Ele não se ajoelhou apenas por ajoelhar e adorar a Deus, mas se humilhou. Veja que quanto aqueles que estão preocupados em colocar um paninho no monte para poder se ajoelhar, ele não se importou com a sujeira, ele não se importou por onde estava ele não se importou como ele estava ajoelhado, ele apenas ajoelhou no lugar mais simples que poderia ser. Veja que Deus, ele quer isso de você, ele quer te usar, mas ele quer que você esteja com ele. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, versículo 22, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Veja que tudo é de Deus e é tudo para você. Agora, para esse salafurra, essas bênçãos serem entregues a você, vocês têm que estarem em mandamento e santidade. Alabás? E vós de Cristo e Cristo de Deus. E assim eu termino o que Deus me disse na palavra para o Natal, para me dizer às igrejas. Assim como eu falei na minha igreja, aqui estou falando a vocês, que vocês são a igreja, vocês são o templo do Espírito Santo. É que Deus diz, o espírito mundano causa dissensões. Ele não quer que você se perca, porque o dia está próximo da grande vinda dele. O grande dia da ira do Senhor. Acontecerá o arrebatamento, aí depois as trombetas tocarão. Vejam o que vai acontecer. E assim agora no ano novo, Deus lá para o Forra Leste, ele me deu uma outra palavra para dizer à igreja. Radalabassuia. Oh, glórias a Deus. E assim como virou o ano de ano novo, a palavra que Deus diz à igreja é, 1 Pedro, a partir do versículo 3, a ação de graças pela esperança da salvação. Veja que Deus, ele fala muito para vocês não se perderem, para vocês serem salvos, porque Deus, ele não quer imaginar a eternidade sem vocês. Ele quer que vocês sejam pessoas salvas dele, para morar com ele. Jesus, ele deseja isso, por isso ele veio e sofreu tanto, para com que aquele que crê em que Jesus fez tudo isso, será salvo, o Espírito Santo será enviado a ele. Veja que tudo vai se voltar à salvação, e o grande dia do Senhor virá. Continuando aqui, bendito seja, versículo 3, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, que Deus é bom, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que Deus, pela sua misericórdia, porque assim nós éramos condenados pelos nossos pecados, porque não somos nem um pouquinho somos apenas parecidos com Deus pela semelhança, mas sem nossos pecados nos deixam longe de Deus, porque Deus é santo e nós não somos pela carne. E veja, pela sua misericórdia, tudo se transformou com a vida de Jesus, para uma herança incorruptível, incontaminável, porque assim, quando nós estaremos lá, ganharemos um novo corpo, que será incorruptível, incontaminável, não é igual a esse, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé que vocês têm que ter, ultrapasse a fé. Veja que Deus é o nosso Pai, Ele é real, Ele não é apenas um Pai que está lá na glória ou está na palavra, não, Ele é real. Você procure Ele, continue procurando, continue orando, jejuando, buscando Ele no monte, que logo você vai começar a ver, ter o dom de visão, a visão sua espiritual irá se abrir, Deus tocará nos seus olhos, e você vai começar a ver anjos, vai ver que é tão real, que você vai ver o quanto de tempo você perdeu na sua vida, a não estar na palavra, a não estar com Cristo, e você apenas sorrirá e irá chorar. Guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Vocês serão guardados na virtude de Deus, naquele grande dia, arrebatamento, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós, grandemente vós,
alegrais, ainda que agora importa, alegre-se. Sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Veja que o mundo ele tem várias tentações. Assim o inimigo ele bate a nossa porta trazendo festa. E honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amou, glória a Deus, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo. Você não está vendo Jesus agora, mas você pode sentir. E esse sentir, alabala futuro, é como o ar que você respira, mas não pode ver. Assim, você procurando Deus, você vai começar a sentir a presença dele. É um arrepio muito grande nas costas, uma vontade de chorar, sem salafurrar, sem ralabais, telestilia. É uma vontade de chorar sem sentido. Você vai ficar tão encantado, um arrepio tão grande no corpo, como se fosse aquela música que você gosta muito, que te arrepia, mas o tempo todo. Você vai saber que é Deus do seu lado. Amém? Ralabás, telestilia, que é muita unção. No qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais em gozo, oh glória a Deus, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Continuando, da qual salvação adquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram de graça que vos foi dada. Veja que muitos já têm falado do reino, muitos já têm profetizado, muitos já têm dito sobre o que é Deus, sobre o que é Jesus, o que acontecerá naquele grande dia. Preste atenção sempre nessas pessoas quando vocês estiverem escutando. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando. O que é isso aqui? Dizendo que sim, é a palavra do Senhor. Que Deus está na palavra, isso já aconteceu, apenas está escrito. Que assim acontecerá. E esse pergaminho, esse livro, que é a Bíblia do Senhor, será tudo acontecerá. Os sofrimentos que o Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Veja, a glória de Deus, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Essas pessoas, quando falaram, não falaram pela sua boca. Falaram assim como aqui eu estou falando pelo Espírito Santo, que Ele deseja. Deus coloque em minha fé e o Espírito Santo para que da minha boca fale a vocês. Para que vocês não se percam, que vocês conheçam a palavra e não pereçam. Para que vocês possam ser receber o galardão e assim estarem com Cristo e não se perderem na vida. Para que quais coisas os anjos desejam bem atentar. Essa foi a mensagem que Deus ele disse à igreja no Réveillon. Qual que era essa mensagem? Ação de graça, sejam felizes, agradeçam a Deus, esteja com Deus, não esteja no mundo, esteja fazendo graça, ações de graça para Deus, louvando, adorando, cantando. Essa é a palavra. Assim, quando eu estava orando, ajoelhado e abri a palavra, assim estava escrito. E pelas esperanças de salvação, tem esperança, no arrebatamento, que que acontecerá. E assim como acontecerá, a sua vida mudará. Assim a vida, nós pedimos sempre prosperidade, sempre ações e bênçãos ao Senhor, mas esteja sempre atento na salvação, porque não sabemos o dia nem a hora. E aquele que é o povo de Cristo, que é o mandamento, não faltará nada.
Assim diz o Senhor. Alabasto e futurixiria. E tem mais uma mensagem a vocês que eu quero dizer a todos. Alabasto e futurixiria. Que assim eu abri a palavra ontem, que foi sexta-feira. Alabaixo e feleha. Oh, glórias a Deus. E Deus diz à igreja, que foi no dia 1, essa palavra: o castigo está próximo. Aí está em Oséias, capítulo 8. Veja que Deus, primeiro, Ele falou com vocês para estarem com Ele. Aí depois para vocês darem ações de graça e ter esperança. E agora estejam próximos, que o castigo, estejam próximos da salvação, porque o castigo está próximo. E aqui estarei lendo a vocês. Põe a trombeta à tua boca, porque ela irá tocar. Na sexta trombeta começará a acontecer várias coisas no mundo. E a sexta trombeta será o arrebatamento. Veja, põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Quem que vem contra a águia? As coisas que assim estão escritas, que irá acontecer. Porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Quem são essas pessoas? São todos aqueles que não estão com Cristo. Aqueles que veem outro evangelho, aqueles que não estão no evangelho único, que é a Bíblia. Tirou disso aqui é anátema, é desgraça celestial. Deus assim diz: não veja outro evangelho. Não importa qual religião, não veja outro evangelho, apenas a palavra que é a Bíblia. Continuando. E a mim clamaram: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Veja que o inimigo perseguir você. Veja que se estreitará o caminho, agora nesse ano de 2016 e para frente. E assim na palavra, lá na igreja, assim lá no Halabufurra, nesse mesmo dia, oh glória a Deus, um pastor, ele teve uma revelação do Espírito Santo para ele. Que agora nesse ano de 2016 acontecerá grandes coisas. Halabufurra beleache telhar. E grandes desgraças também. Veja que acontecerão coisas estreitando o caminho nosso. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Deus, irado, ele diz: vocês colocaram presidentes, colocaram reis, colocaram governantes, e eu não estou sabendo. Vocês não consagraram a Deus. Vocês apenas estão em santos, vendo santos, ajoelhando para santos, e apenas vivendo o seu dia a dia, e assim decidindo por vocês, homens. Mas a palavra diz: consagra ao Senhor, para mim estar sabendo o que está acontecendo. Deus sabe de tudo, mas Ele deixa, Ele permite, para que você um dia se alabaforre. Oh, glória a Deus. Para que aquele dia alabaforre na sua vida, você não tenha mais nada. Você procure a Deus, é só andar e caminho por Deus. E você só andar por caminhos de Deus, assim como aconteceu na minha vida. Quando ela forrasse telexília, quando tudo começou a acontecer na minha vida, eu só chorava. E Deus me chamou novamente a segunda vez para me voltar. E quando eu voltei há 2 anos e meio atrás, eu nunca mais quis sair, porque Ele começou a me dar dons, começou a me dar visão, começou a mostrar a graça dele para mim. Veja que Deus é santo e Deus quer aqueles que têm boa fé com Ele. Continuando. Glória a Deus. Mas eu não a soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Fizeram ídolos, salabfurra da lesteliá. Oh, glória a Deus. Veja que a única adoração que vocês devem ter é Deus e a Jesus. Mas nada é digno disso. Apenas Deus. Adore a Deus, adore ao Filho Jesus, mais nada. Continuando, oh glória a Deus. O teu bezerro, ó Samaria, que era um povoado, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Veja que Deus quer que você seja, que você quer que você alcance, eles querem que você Deus, Ele quer que você alcance a inocência de uma criança, para que Ele possa te mostrar o melhor dessa terra, a terra de Canaã, para que possa ter frutos, a terra que alabastro glória a Deus, a terra que dá leite e mana mel. Veja que a graça de Deus está com ele só e mais ninguém.
Esteja sempre com Cristo Jesus. Não se desvie, não vá para fora disso. Não entre no mundo, não entre nas coisas que parecem divertidas, mas é só por aquele dia. Mas entristece o coração de Deus, Deus não fica mais perto de você. Compensa, você está próximo do Senhor e Deus vai te dando alegria. E quando você começar a ver os dons do Espírito Santo, você estará, você ficará tão feliz que nunca mais você vai querer voltar para o mundo, em nome do Senhor Jesus. Continuando, porque isso é o mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Deus, ele vê todos esses idólatras, toda essa adoração que vocês têm por santos, toda essa adoração que vocês têm, não a todos, por ídolos, por santos, por filhos, por pessoas, paixões, e Deus, ele não gosta disso. Mas como que você vai ficar longe disso, fora disso? Orando e jejuando. Isso, o Espírito Santo entra dentro de você e ele te mudará. E você vai ver o quanto você estava sendo usado pelo inferno, pelo bobo, pelo arabás, pelo Satanás. E você estava sendo bobo por ele. Veja que Deus, a palavra de Deus é a única coisa certa na nossa vida. Continuando. Porque semearam vento e secaram tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, traga loão aos estrangeiros. Veja que você não irá mais prosperar se estiver nesse conceito que Deus está falando. E Deus diz, voltando ao capítulo, o castigo está próximo. A grande ira do Senhor, o dia do arrebatamento. Preste atenção, anda em santidade. Continuando, versículo 8 de Oséias. Israel foi devorado agora. Está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, porque subiram a Síria como um jumento montês por si só. Marcou Efraim amores. Todavia, antes que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei e dos príncipes. Desde que todas essas coisas aqui que agora foram ditas, foi por causa das ações do povo, que não consagrou nada a Deus, que apenas escolheu líderes e príncipes, e assim fizeram santos para si. E assim Deus entra com ira, ele entra com ira e tudo que está na palavra irá se cumprir. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, repetindo, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, pessoas que pecam, pessoas que estão em cima do púlpito, do altar, no púlpito estão em pecado. Teve altares para pecar. Deus teve misericórdia e deixou acontecer isso. Para que você tenha tempo, para que você tenha tempo de se para que você tenha tempo, meus queridos, de reconhecer o seu pecado. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Deus escreveu na palavra as leis, tudo que tem que ser lida, mas ninguém lê. E para todo mundo é coisa estranha a palavra. Assim como eu estou falando para você, aqui as pessoas que estão em Cristo ouvirão esse vídeo, ouvirão e verão esse vídeo. E assim para muitos é coisa estranha, parece que é perda de tempo. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Mas o Senhor não a aceitou. Deus não aceita coisa impura. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Eles voltarão para longe. Não estarão mais com você os pecados. Mande para longe, lá para o Egito. Ande com Moisés, mas deixe os pecados lá no Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Veja o que aqui está acontecendo. Oh, glória a Deus. Na primeira, no sexto selo haverá o arrebatamento. E já na primeira trombeta cairá fogo do céu.
Veja que aqui é sempre o que diz a palavra, que já fechei minha palavra, minha Bíblia. Que Deus ele quer de vocês santidade, que ande com Cristo, procure e adore em espírito e em verdade. Não só vão à igreja e fiquem sentados, escutem o que o pastor pregue, mas sim faça da palavra a sua vida. Porque no mundo aqui fora eles não vê o que tem no seu coração, mas com suas ações o mundo verá as suas ações. E assim verão posteriormente o seu coração que você está em Cristo. Assim esteja em Cristo em todo momento, em toda a vida. Peça para Deus não deixar que você peque com os seus olhos, com sua boca, com sua mão, com seu ouvido, com sua fala, com seu coração, com seu pensamento. Mas sim esteja com Cristo Jesus. Essa é a mensagem de ano novo que eu tenho que entregar a vocês, que foi uma passagem de Natal para o ano novo. E assim Deus ele diz a palavra, como foi dita, esteja comigo que os dias estão próximos. Esteja comigo, que eu sei o dia, e o dia está próximo. Eu levantarei do trono, e assim quando levantar do trono, eu darei as ordens, e tudo acontecerá. E aí não tem mais como voltar atrás. Sejam arrebatados antes, para que não pereçam, e não passem por tanta tribulação. Porque passareis por tribulação, mas no meio dela acontecerá o arrebatamento. E assim depois estreitará mais.